Bom, em relação ao motor da história, antecipar aí, né, que eu estou escrevendo o artigo de amanhã, já antecipei, é o artigo de quinta-feira. Vou falar sobre o motor da história. Então vamos antecipar um pouco essa conversa, inclusive para a gente melhorar a qualidade do artigo. Então o que você diz é o seguinte: cada um pode dividir a história do jeito que quiser. Inclusive tem aquele filme do Hair, né, que eu adorei, né, foi um filme muito importante na minha adolescência, que ele fala da Era de Aquários. Os chineses falam de as eras dos animais, né, sei lá, do macaco, não sei do que, babá. Tem gente que pode dividir assim, a era, por exemplo, quando você fala lá do futurista, né, do Toffler, que você falou, né? Então você vai pegar e ele diz, a era da caça, depois a industrial. Então ele vai pela economia, que é o motor da história econômico, né? Então ele diz assim, quando a gente muda o modo de produção, a gente então vai não sei o que, papá. Ok. Como a gente é uma escola de futurismo, a gente não está preocupado, a minha preocupação, né, não é definir o passado, como é que eu posso criar regras, estruturas para prognosticar o futuro. E conforme os prognósticos que forem feitos, e conforme se eles se consolidarem ou não, esse motor da história presta ou não presta. Então não é alguém que vai dizer, eu gosto mais de tal coisa, eu gosto mais de dividir as eras pelas cores, o outro gosta de dividir, cada um pode fazer o que quiser. Aí pega esse motor da história que a pessoa definiu e faz os prognósticos que quiser. E a partir dos prognósticos que a pessoa fez, no médio prazo, você vai ver se os prognósticos se consolidaram ou não, e você vai pegar esse motor da história e jogar no lixo ou não. Nesse artigo eu estou mostrando que os historiadores convencionais, eles usam os fatos já ocorridos para definir as idades, as eras. Então isso não é motor da história. Isso é um critério arbitrário de um grupo de pessoas que decide de organizar as coisas, tanto que você vê que em 1453 é a queda de Constantinopla que inicia a Idade Moderna, e não 1450 o surgimento da prensa de Gutenberg. As pessoas falam da prensa de Gutenberg. Mas o que tem a queda de Constantinopla com o surgimento da prensa? Nada. Então você poderia dizer o surgimento da prensa, e aí você então usaria o conceito do McLuhan, mas não está se fazendo isso. O McLuhan fala das mudanças de mídia, etc. Ele falou isso. É um critério do McLuhan que ele falou isso. Mas a pergunta é, quando muda a mídia, cria uma nova era civilizacional, sim ou não? Como diz o Pierre Levy. Bom, a partir daí, uma escola de futurismo, ele vai pegar o motor da história, que vai precisar trabalhar em cima de padrões e não de fatos, para projetar o futuro. Eu não estou preocupado com o passado. Aqui não é uma escola de história. Aqui não é uma escola nem uma escola de antropologia da sobrevivência. A antropologia da sobrevivência é uma ferramenta para que a gente possa projetar para frente. Então, o que vai definir se o motor da história, e aí eu estou chamando de motor da história bimodal, esse é o nome, sugeria isso, nesse artigo novo lá. Amanhã a gente vai falar sobre isso. O motor da história bimodal sugere que nós estamos indo para a participação progressiva. E essa participação progressiva é obrigatoriamente o que vai criar as zonas de atração. E a gente está identificando isso já no dia a dia. E a gente sugere o motor da história. Aumentou a população, nova revolução de mídia, novo macro modelo de sobrevivência. Esse é o motor da história. E isso nos permite fazer prognósticos. Esse motor da história é um lixo. Depois você só está querendo, só você vai criar o motor da história. Não, estou pegando o Pierre Levy, interpretando o que ele fez.
Isso não é invenção minha, isso é invenção do Pierre Levy. Eu só estou analisando o que ele propôs, dando nome aos bois do que ele propôs e melhorando alguma coisinha. Então, nesse momento que você vai dizer, esse motor da história, ele ajuda a prognosticar o futuro? Não sei. Me parece que sim. E se conseguiu prognosticar o futuro, então, a partir daí, ele se torna válido. Se não conseguiu, joga no lixo. É simples assim. É simples assim. O motor da história serve para isso. Né? Quem é que propôs o motor da história? Eu vou falar isso no artigo. Marx, por exemplo, propôs, está lá escrito. Esse conceito, inclusive, parte um pouco dele. Que ele diz que é a luta de classe. Então, e aí ele faz determinados prognósticos que não se consolidaram. Que ele diz que em todos os países em que o capitalismo avança, vai haver uma revolução inexoravelmente, obrigatoriamente. Não foi o que aconteceu. Então, o motor da história dele não se consolidou, porque os prognósticos que foram feitos não se deram. Né? As revoluções socialistas que aconteceram foram em países que não tinham nada de desenvolvimento. Foram mais para golpes de Estado do que aquilo que o Marx previu. Então, o motor da história dele não se consolidou, ponto. Ele tem o direito de fazer isso, tem gente que continua achando que isso é, e tudo bem, não tem problema. A pessoa pode dividir pela economia? Pode, agora prognostica. Vai pela economia, por exemplo, e diz assim, o que está... A pessoa explicar o mundo atual pela economia, não vai conseguir entender. Porque as mudanças que estão acontecendo são por causa da mídia. Então a mídia, claramente, nessa revolução que a gente está vendo, é a melhor forma de você dividir a história, porque ela realmente muda. De baixo para cima. E aí, então, a partir daí, a gente começa a ter uma outra revisão. Então, essa que é a história do motor. Todo mundo pode dividir a história do jeito que quiser, mas tem que pegar alguma coisa para prognosticar. E aí, então, vamos ver quem tem garrafa velha para vender no mercado.